galera, sejam muito bem-vindos à monitoria de cálculo 3. Para quem não me conhece, eu sou a Ani. Hoje eu vou falar sobre equações diferenciais lineares de primeira ordem. E para quem não está entendendo o que é uma equação diferencial, volta no vídeo sobre equações diferenciais e depois corre aqui de novo para entender o que são as lineares de primeira ordem. Vocês se lembram que na aula anterior nós falamos sobre como achar o valor inicial de uma equação diferencial? Então, uma das condições para conseguir achar esse valor era conferir se a equação era de primeira ordem e de variáveis separáveis. Hoje nós vamos ver como resolver essas equações diferenciais de primeira ordem de variáveis não separáveis. E é por isso que nós vamos estudar as equações diferenciais lineares de primeira ordem. Ela possui o seguinte formato: dy sobre dx mais pxy igual a f de x. Por exemplo, dy sobre dx mais 5y igual a 3x. Nós podemos dizer que o p de x é igual ao 5, enquanto o f de x é o 3x. E para ter certeza que a gente não vai confundir px e f de x, deixei aqui 3 exemplos para a gente poder diferenciar. Essa primeira questão aqui a gente viu no vídeo anterior, quando a gente estava aprendendo a diferenciar as equações diferenciais de variáveis separáveis das não separáveis. E aí a gente viu que essa era uma variável não separável, e hoje a gente vai aprender a resolver ela. A primeira coisa, dy sobre dx mais px, o que significa que a ordem aqui já começou errado. Então esse 2y precisa ir para o outro lado. Então nós vamos fazer uma pequena correção. Dy sobre dx, o 2y vai passar negativo, igual a 5x. Todo mundo consegue visualizar isso? Então, o nosso px vai ser o menos 2 e o f de x vai ser o 5x. Poderia ser o contrário? Passar o 5x e deixar o 2y? Não, não poderia ser o contrário. Por quê? Porque ele é um pxy, ou seja, o y está aqui. Está em cima, está no primeiro, e o y está marcado aqui junto com ele. Então significa que esse y aqui tem que coincidir com esse y também. Por isso eu não posso passar o 5x, só o 2y mesmo. Agora no número 2, 2y sobre dx menos 8y igual a seno de x. Já está na ordem dele certa, px é menos 8 e o f de x é seno de x. Então sim, depois do igual, desde que tenha x, a gente pode ter seno, cosseno, tangente, a gente pode ter e elevado a x também. Isso tudo vai contar com o f de x. E agora, na terceira, dx sobre dt. Eu achei interessante esse exemplo, porque às vezes a gente fica vendo y e x e a gente fica viciado em y e x. E aí colocou uma outra letra, e aí já era, a gente surta achando que está tudo errado. E não tá tudo errado, tem como resolver da mesma forma, só mudou a letra. dx sobre dt mais cosseno de tx é igual a menos 3. Então, como que a gente vai achar o P e o F
se não é mais y e x. Olha só, primeiro a gente vai voltar para analisar a fórmula. O dy está em cima, então o px está fazendo referência ao y. Se o dx está em cima, o número que o que tiver aqui tem que fazer referência a esse x aqui. E o px e o f de x vão combinar com a letra do dx que está aqui embaixo. Então, cosseno de t, dt, até aí tudo bem. E depois do igual, não tem problema se a gente tiver só um número e não tiver uma letra também do lado. Só que ao invés de ser px e f de x, nós vamos ter pt e f de t. Então, nosso pt é o cosseno de t e o nosso dt é menos 3. Agora que a gente já consegue identificar o px e o f de x, nada mais justo do que a gente resolver mesmo o passo a passo dessa equação diferencial linear. E aí eu já deixei anotado aqui a primeira fórmula que a gente estava usando para o px e o f de x, e essa nova fórmula aqui é a fórmula que nós vamos usar para resolver a equação diferencial linear de primeira ordem. Na primeira questão já, dy sobre dx menos 2y igual a 5x. Nós já temos o px, que é menos 2, e o f de x, que é 5x. E nós vamos aprender a colocar nessa fórmula aqui. Primeira coisa que a gente tem que analisar, esse y. O y é uma variável, e é a variável que corresponde a essa nossa primeira derivada aqui, que é o dy. Nós também temos dy em cima aqui, então y vezes z elevado à integral de px, que é menos 2 dx, igual a c mais integral de e elevado à integral de menos 2 dx vezes f de x, que é 5x, dx. Primeira coisa que a gente faz numa integral é tirar o número que está multiplicando de dentro da integral. Então eu repito, ye integral de elevado à integral de dx igual a c mais integral de e elevado à integral de dx vezes 5x dx. ye. Aí vamos lá, gente, na tabelinha de integral. Qual que é a integral de dx? X. Então, é elevado a menos 2x. Igual a c mais... Aí, olha só, a gente já tem esse 5x dx. A gente pode tirar esse 5 daqui. Então, a gente já faz 5 integral de e elevado a menos 2x vezes x dx. E aí a gente precisa resolver essa integral aqui. A integral de e elevado a menos 2x vezes x dx. E o que acontece quando a gente tem dois termos assim? A gente tem o x e tem o e. Não tem nenhuma integral
que a gente possa resolver desse jeito. Ou a gente teria o E ou a gente teria o X. E justamente por não ter uma só fórmula que resolva essa nossa integral, que essa é uma integral por partes. Vocês se lembram de como se faz uma integral por partes? Eu vou deixar a fórmula aqui pra gente lembrar. Vou anotar aqui do ladinho. Para a integral por partes, a fórmula é U dv igual a U vezes V menos integral de V du. Já com o nosso rascunho em mãos, eu já anotei aqui de novo a fórmula da integral por partes e já coloquei aqui a integral que a gente vai precisar resolver. O primeiro passo é uma parte a gente vai precisar derivar e uma parte a gente vai precisar fazer integral. A gente tem que escolher qual que a gente vai derivar e qual que a gente vai integrar. Quando tem x e e, eu acho mais fácil começar derivando o x. Então, nós vamos começar derivando o x. Então, o nosso u de cara vai ser o x. E aí a gente vai marcar esse resultado, porque a gente vai precisar dele depois. Lembrando que a gente precisa ter isso tudo aqui. A gente precisa ter u, precisa ter dv, precisa ter v e precisa ter du. Então, eu vou começar como se eu fosse fazer uma integral por substituição. Então, eu vou pegar u igual a x, que vai ser igual a du sobre dx, que é igual à derivada do x. A derivada do x, para quem quiser consultar lá a nossa tabela de integrais e derivadas, está na fórmula 1 do u elevado a n. Quando não tem nada do lado do x, ele é x elevado a 1. Concorda? X elevado a 1, quando é assim, para fazer a derivada, o 1 desce multiplicando pelo x e em cima eu faço 1 menos 1. Então, eu tenho uma vez x elevado a 0, todo número elevado a 0 é 1. Então, 1 vezes 1, que continua sendo 1. Então, a derivada do x é 1. Lembrando que nós precisamos achar o valor de du. Então, passando dx para o lado de cá, eu vou ter du igual a dx. E eu marco esse resultado porque eu vou precisar dele depois. Agora, vamos voltar a olhar a nossa integral inicial. Tirando o nosso u, que a gente derivou, o que sobra, o resto é dv. Então, a gente tem que resolver a integral de dv. A integral de dv é igual à integral de e elevado a menos 2x dx. E agora eu vou resolver essa integral normal, do jeito que eu resolveria. Olhando na tabela de integrais de novo, para a fórmula 5, e elevado a 1 du. Para estar igual, teria que estar e elevado a x dx. Outro problema, né? Então, esse menos 2 aqui eu não posso tirar daqui. Essa integral vai ser uma integral por substituição. Por isso, eu vou ter um novo u, que vai valer
só para essa integral aqui. Eu vou até deixar marcado de uma vez para a gente não esquecer que a gente precisa ter o valor de dv. Ó, só para a gente poder diferenciar e ir achando aqui as coisas que vão compor a nossa integral por partes. Então, u vai ser igual a menos 2x, du sobre dx é igual derivada de menos 2x menos 2. Nesse caso, a gente vai isolar o dx. Então, dx vai ser igual a menos du sobre 2. Todo mundo encontrou isso? Voltando para a nossa integral, e elevado a u, esse u aqui, vezes o nosso dx. O que é dx? Dx é menos du sobre 2. Então, esse 2, como está dividindo, jogo para fora da integral, lembrando que ele é negativo. Menos 1/2 integral de e elevado a u du. E, de novo, na fórmula da integral. Na tabela, eu estou olhando para a fórmula número 5. E elevado a u du. Na integral, o resultado é e elevado a u. Então, vai ser menos 1/2 vezes e elevado a u. O que é o nosso u? Menos 2x. Então, o resultado é menos e elevado a menos 2x sobre 2, que é igual ao nosso v, porque a derivada de v é v. E a derivada disso tudo aqui que a gente fez é menos e elevado a menos 2x sobre 2. Já achamos o necessário agora para fazer a nossa integral por partes. Então, começando lá. O dv, que é o x? dv e elevado a menos 2x dx. Então, a integral de x vezes e elevado a menos 2x dx é igual a u, que é x, vezes v, que é menos e elevado a menos 2x sobre 2, menos, o menos é da fórmula, integral de v vezes du. Nosso du é dx. Como que a gente vai resolver isso? Igual. Aqui o x vai multiplicar por tudo que está dentro do parênteses. Então, eu vou ter menos x vezes e elevado a menos 2x sobre 2. Menos com menos dá mais, eu vou ter isso mais a integral de e elevado a menos 2x sobre 2 dx. Ajustando de novo, vai ser igual a menos x vezes e elevado a menos 2x sobre 2 mais meio integral de e elevado a menos 2x dx. Essa integral aqui é a mesma que essa integral aqui, gente. Então, não preciso resolvê-la de novo. Preciso? Eu acho que não. Voltando para essa parte aqui, x
vezes e elevado a menos 2x dx é igual a menos x elevado a menos 2x sobre 2 mais meio, e o resultado da integral de e elevado a menos 2x dx é menos e elevado a menos 2x sobre 2. Por isso, acertando de novo, ela vai ficar desse jeito aqui. Menos com mais dá menos, 1 meio. Multiplicando aqui o 2 vezes o 2, vai ficar e elevado a menos 2x sobre 4. E esse é o resultado dessa única integral aqui que a gente fez, que foi, a gente resolveu por integral por partes. Voltando agora para a nossa folha oficial, nós temos y vezes e elevado a menos 2x igual a c mais 5 vezes x elevado a menos 2x sobre 2 menos e elevado a menos 2x sobre 4. E mais uma vez, simplificando, para ficar mais fácil para a gente, c, aí aqui, menos com mais dá menos, vou multiplicar o 5, então vai ficar menos 5x vezes e elevado a 2x sobre 2. De novo, menos com mais dá menos, menos 5e elevado a menos 2x sobre 4. Acabou? Não! Esse y precisa estar sozinho. Como ele não está sozinho, esse e aqui que eu estou multiplicando, sempre quando tem duas letras assim do lado, é porque eu estou multiplicando. Então, esse e elevado a menos 2x, eu vou passar dividindo por tudo que a gente tem aqui. Então, vai ficar y igual a c dividido por e elevado a menos 2x menos 5x elevado a menos 2x sobre 2 sobre elevado a menos 2x menos 5e elevado a menos 2x sobre 4 sobre e elevado a menos 2x. Nossa, mas que negócio enorme! Como é que a gente corta isso? Para a gente cortar isso, fica y igual. Primeiro que esse 2 aqui está negativo, então a gente vai passar esse e para cima. Vai ficar e elevado a 2xc menos 5x elevado a menos 2x sobre... Aqui ficou como se fosse uma fração, então eu vou multiplicar o e pela parte de baixo da fração. E vai ficar 2 vezes e elevado a menos 2x menos 5e elevado a menos 2x sobre 4e elevado a menos 2x. E como esse e elevado a menos 2x a gente repetiu várias vezes, a gente vai poder cortar ele. Corta esse com esse com esse.
vai ficar y igual a e elevado a 2xc menos 5x sobre 2 menos 5 sobre 4. E para ficar ainda mais simplificado, mais organizado, assim por dizer, isso aqui é como se estivesse sobre 1. Aqui embaixo, para poder ficar igual, qual o número que a gente usa? A gente usa o número 4. Para deixar a mesma fração. Então, y é igual. Aqui, 4 dividido por 1, 4. Então, vai ficar 4e elevado a 2xc. 4 dividido por 2, 2. 5 vezes 2, 10. Então, menos 10x menos 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 5, 5. Tudo isso sobre 4. E nós terminamos. E por hoje é só. Não se esqueça de seguir a FGB nas suas redes sociais e obrigada por ver o vídeo. Ah, e não se esqueça de deixar o seu comentário.